direção a tomar no ano novo envolve reflexão, planejamento e atitude. Não há um trajeto único, pois a direção ideal depende dos seus objetivos pessoais, profissionais e de bem-estar. Queremos convidar você a ter esse momento de autoavaliação e reflexão. Que direção tomar levando em conta o reino de Deus? Vamos pensar juntos sobre isso? Nos domingos de janeiro, às 9 horas da manhã, na IPI da Vila, Rua Rui Barbosa, 1074, Araraquara. Vem e vamos! Muito bom dia. Bom dia. Eu quero primeiramente agradecer ao Conselho da Igreja, a Reverendo Gisele, pelo convite para estar aqui com você. Eu estou muito emocionado. Se chorar, você não liga não. Que é uma alegria muito grande voltar aqui, estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, sou casado com a Tatiana, sou pai do Antônio e do José. Vocês conheceram o José bebezinho. Em julho ele esteve aqui, você já viu que já não é mais aquele bebezinho, né? Mas o Antônio José está na praia com os avós, né? Foi difícil concorrer. Falei, arrumar a mudança ou ir para a praia com os avós. Eu não sei porque eles quiseram ir para a praia com os avós. Eu acho que é melhor, né? Então eles foram para a praia. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, podendo compartilhar a palavra de Deus. A gente veio lá de Ribeirão, né? Que a gente mudou para lá agora, já estamos lá estabelecidos. E a gente veio acompanhado, a gente veio acompanhado do Ricardo, da Mariana, do Mário, que além de nossos amigos lá de Ribeirão, também são nossos vizinhos, né? Moram no mesmo condomínio que a gente. Então, nossa gratidão aí, a presença de vocês aqui com a gente nessa manhã. Muito bem. Talvez você se surpreenda com o que eu vou te dizer agora, mas o papel da igreja não é dar sentido e direção à vida de ninguém, mas sim anunciar a Cristo, que é o sentido e direção de nossas vidas. Quero repetir isso para você. O papel da igreja não é dar sentido e direção à vida de ninguém, mas sim anunciar a Cristo, que é o sentido e direção das nossas vidas. Enquanto a sociedade e os poderes deste mundo, eles nos enchem de distrações, de temas urgentes, mas nada vitais, e querem nos tirar do nosso propósito de vida, Cristo nos convida a viver com Ele. E é quando nós não encontramos bases para a segurança de nossas vidas, quando nós não compreendemos o caos ao nosso redor, é aí que nós estamos prontos para confiar na bondade de Deus. Hoje eu quero olhar com você para o texto da carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 14, nós vamos pegar bem no meio de um pensamento de Paulo, na abertura da carta. Efésios, capítulo 1, do verso 9 ao verso 14, vou fazer essa leitura na tradução Revista Atualizada de Almeida. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quantas vezes
ao longo da nossa vida, nós já não nos pegamos fazendo uma pergunta silenciosa, uma pergunta que em momentos de crise ou em momentos de dificuldade na nossa vida a gente se faz: para que tudo isso? Por que tudo isso? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? A gente vive em uma sociedade que paradoxalmente oferece tudo: informação, conforto, longevidade, acesso, e ao mesmo tempo não nos garante nada, porque falta sentido. Profissionais bem-sucedidos caem em depressão, casais criam filhos com esmero, mas muitas vezes se veem diante de um ninho vazio. Os jovens, mesmo os mais brilhantes, muitas vezes se perdem em suas ansiedades existenciais, e nós cristãos, até mesmo os mais fiéis há décadas na igreja, às vezes olhamos para trás, para a nossa história, para a nossa jornada de fé, e nós nos perguntamos: foi isso? Foi só isso? Foi para isso que eu vivi? Mas graças a Deus, nós não fomos deixados à mercê das nossas próprias especulações. A palavra de Deus não apenas responde à pergunta do propósito, ela redefine completamente a pergunta. Porque o mundo vai nos dizer: descubra o seu propósito. Mas as Escrituras nos dizem: o seu propósito já foi revelado, planejado e selado em Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos mostra no texto que nós lemos. É um trecho da abertura da carta, e nestes 6 versículos, Paulo, após saudar a igreja de Éfeso, após falar das bênçãos que é pertencer a Deus, fazer parte deste plano da salvação de Cristo, ele vem com uma palavra de consolo e de orientação à igreja de Éfeso. Paulo nos mostra que nós não estamos perdidos, nós não estamos à deriva, nós não estamos sozinhos. Você foi escolhido, reunido, herdado, selado e garantido, e você tem um propósito e um destino glorioso a viver. E hoje eu quero caminhar com vocês por essas verdades, para que possamos compreender e possamos sair daqui nesta manhã com a convicção de que o meu propósito não depende do meu sucesso, da minha saúde ou da minha utilidade. O meu propósito está selado em Cristo, e isso basta. E isso basta. Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus nunca escondeu o seu propósito. Ele revelou. E a palavra traduzida aqui por desvendando-nos o mistério, a expressão desvendando-nos o mistério, significa tornar público, conhecido publicamente, é manifestar com clareza. Deus não manda charadas, Deus não manda mensagem em códigos para a gente. Ele é muito claro no propósito que Ele tem para nós. É um evangelho para que todos os que tenham ouvidos possam ouvir. É uma mensagem de salvação. E que mistério é esse que Ele desvendou? Não é um código secreto, não é uma fórmula mística, não. Deus decidiu, em sua sabedoria soberana, reunir toda a criação que estava espalhada e fragmentada pelo pecado sob a cabeça de Cristo. Pense comigo, o mundo está dividido, nação contra nação, famílias despedaçadas, corações em conflito. A própria criação geme sob o peso do pecado. Romanos 8:22 diz que porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Até dentro de nós há uma batalha constante entre o novo e o velho homem, todos os dias. Só que Deus não desistiu da gente.
Deus não desistiu da sua criação. Ele não vai salvar almas. A gente não vai ser um monte de espíritozinho vagando por aí. Os apóstolos nos ensinaram a crer na ressurreição do corpo. E nós cremos na ressurreição do corpo. É nisso que nós cremos. Jesus não ressuscitou em espírito. Ele ressuscitou no corpo. E nós com Ele ressuscitaremos. E Ele vai restaurar tudo. Absolutamente tudo. Todas as coisas. E vai colocar Cristo como cabeça de tudo. E isso muda radicalmente a nossa visão de propósito. Porque muitos de nós pensamos: o meu propósito é ser feliz, o meu propósito é ter sucesso, o meu propósito é deixar um legado. Só que a palavra de Deus nos diz: o seu propósito é fazer parte do plano cósmico de Deus, de restaurar todas as coisas em Cristo. Você não está aqui apenas para fazer a sua parte. Você está aqui para testemunhar, para participar, para anunciar que Cristo é o centro de tudo, é o centro da história, é o centro da família, é o centro do trabalho, é o centro da igreja, é o centro do universo. E se você tem se sentido deslocado, se você crê que a sua vida não tem mais impacto sobre a vida de ninguém, o seu valor não está no que você produz, mas no que Cristo já realizou. A gente vive na sociedade da produção, da produtividade, porque a gente não tem ré, você tem que ter sucesso, você tem que fazer o melhor. Em Cristo não, Cristo já realizou a obra. Não é no que a gente produz, é no que Cristo faz em nós, é diferente. Você não tem um propósito novo a ser descoberto. Você apenas precisa se lembrar do propósito eterno ao qual você já pertence. E aqui, gente, não tem idade, não tem tempo. Ah, pastor, eu já aposentei, já não tenho mais idade para essas coisas. Não, é aí que você tem. A Bíblia diz que os nossos velhos sonharão. Quem é que sonha? Sonha quem está pensando no futuro, sonha quem está pensando no que pode acontecer, em como vai ser. Eu me recordo no meu tempo de seminário, a gente tinha no presbitério Ipiranga um pastor, o Jair Ribeiro de Mello, chamava ele de Jairzão. O Jairzão ele era dessa altura assim. E todo ano, quando ele apresentava o relatório dele pastoral, já pastor jubilado, já nos altos dos seus 88 anos de idade, naquela época. Ele apresentava o relatório pastoral dele. Você ia ler o relatório pastoral dele, ele tinha pregado em praça, ele tinha visitado enfermo, ele tinha evangelizado em escola, ele tinha feito uma série de atividades. Ele podia estar descansando, ele já cumpriu o ministério dele, ele já cumpriu a jornada dele, mas ele sonhava. E aí ele vinha com um projeto e chegava no presbitério e falava assim: olha, escrevi um projeto para o presbitério, tem algum pastor para assumir esse projeto aqui? Ele sonhava com a igreja. Não é porque você aposentou que você deixa de ser útil, porque agora você é testemunha viva da fidelidade de Deus ao longo da sua vida, testemunho daquilo que Deus realizou por meio de você. Talvez você seja mais jovem, você se sinta pressionado na sua carreira, na sua jornada de trabalho, nos seus estudos. A sua vocação maior é glorificar a Cristo em qualquer chamado, em qualquer situação, em qualquer circunstância. O propósito não é algo que eu vou construir, o propósito eu já recebi. Eu já recebi, agora eu vou acolher e vou viver o meu propósito. Ele foi revelado na cruz e na ressurreição de Jesus. E esse propósito, diferente dos outros que a sociedade nos oferece, esse propósito, ele não pode ser roubado nem destruído por crises econômicas, por pandemias, por perdas, por envelhecimento,
porque ele não está baseado em circunstância, ele está baseado em Cristo, que é a cabeça de todas as coisas. E não é um propósito qualquer, é um propósito planejado. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Se o primeiro ponto nos mostrou que o propósito foi revelado, neste segundo ponto eu quero dizer para você que o propósito, ele foi planejado, e não foi de forma aleatória, foi com sabedoria eterna. Note como Paulo, ele cuidadosamente utiliza os termos para nos mostrar isso, porque nós somos predestinados, não por acaso, por decreto soberano, segundo o propósito. Então há uma intenção de Deus, não é um acaso, e é conforme o conselho da sua vontade, não é um capricho, não é reativo, é um plano maduro, sábio e perfeito de Deus. E quando a gente ouve predestinação, muitas vezes a gente pensa em fatalismo, ou em um Deus distante, que foi lá, planejou tudo e ligou a máquina do mundo, né? Deu a partida no motor da máquina do mundo e largou, e deixou lá, e deixa a máquina que funcione, alheio à nossa realidade. Mas não é assim. A Bíblia apresenta a predestinação como o alicerce da nossa segurança espiritual. Se o seu propósito dependesse apenas da sua força de vontade, você estaria num perigo grandíssimo. Quantas vezes você já começou algo com aquele entusiasmo, né? Agora vai dar certo. Aí, primeira dificuldade, não sei. Segunda dificuldade, não vai. Terceira dificuldade, você vai falar, não é para mim. Quantas promessas você já fez a você mesmo? Não tem nem 11 dias, hein? Qual foi a promessa que você fez na noite do dia 31? O que você desejou para a pessoa da sua família no dia 31? O que você disse no final do ano passado? Você falou assim, não, ano que vem eu vou fazer tal coisa, ano que vem aquele curso eu vou fazer, ano que vem eu vou parar com tal coisa, eu vou começar tal coisa. Quando os planos foram frustrados por circunstâncias que estão além do nosso controle. Mas graças a Deus, o seu propósito eterno, ele não depende nem de mim, nem de você. Ele depende daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E qual é o objetivo desse plano? Paulo é enfático, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E isso aqui é revolucionário, porque o propósito da sua vida não é a sua felicidade máxima, embora Deus deseje que você seja feliz, viu? Mas o propósito da sua vida não é que você viva num estado de felicidade constante, não é o seu sucesso, embora Deus abençoe o seu trabalho, não é a sua autorrealização, embora Ele nos dê dons únicos. O propósito, ele está centrado em Deus, é viver para o louvor da glória de Deus. E isso nos liberta, porque agora você não precisa mais provar o seu valor, porque você já tem valor, um valor inestimável, não por mérito seu, mas por adoção, porque você foi feito herança. Você foi feito herança de Deus. O verbo utilizado aqui no grego pode significar tanto fomos feitos herança, quanto recebemos herança. E ambas as ideias estão presentes aqui, porque nós somos propriedade preciosa de Deus, como herança que Ele guarda com zelo, e nós somos herdeiros de todas as promessas em Cristo Jesus. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqui vem algo importante para a gente, você não é
um projeto secundário na economia divina. Você é parte essencial do plano eterno de Deus. E você não é um número. Você não é um número. O mundo trata a gente como um número, né? Para tudo você precisa de um número. Para fazer um cadastro, você tem que dar o número do quê? Do seu CPF, né? Você nasce podendo já fala que você, embora você se chame Rolando Panucci da Alegria, você tem um CPF agora. Já sai da sua certidão de nascimento. Você é um número. Mas Deus não nos trata como um número. Quando Deus chamou a mim e a você, Ele não chamou por um número. Não foi por uma senha. Você não chegou no guichê e pegou uma senha para ser atendido por Deus. Deus chamou a gente pelo nome. Pelo meu nome, pelo seu nome. Porque nós somos filhos amados. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Só que ele está escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. E talvez você possa olhar para a sua vida e enxergar erros, fracassos, oportunidades perdidas. Talvez você se depare com pensamentos como: minha vida valeu a pena? Será que eu não desperdicei a minha vida? Só que o seu valor não está no seu histórico. O seu valor está no decreto de Deus. Antes que você respirasse pela primeira vez, Deus já havia decidido que você pertenceria a Ele. Não porque você é bom, não porque você é bonito, não porque você tem esse cabelo maravilhoso, mas porque Ele é gracioso. Se você se sente impressionado pelas expectativas da família, pelo mercado de trabalho, pelas redes sociais, não busque o seu propósito em ser notado, em ser relevante, não busque o seu propósito em deixar a sua marca, busque o seu propósito em ser fiel ao chamado que Deus lhe deu em Cristo. Você não foi escolhido por causa de algo em você, mas para que algo de Deus seja visto em você. E o que Deus quer que seja visto em você? A glória dele. A glória dele. E essa glória não é exibida apenas em grandes feitos. Esta glória acontece no ordinário, no dia a dia. É vista na fidelidade silenciosa da dona de casa que ora pelos filhos, no profissional ético que recusa o suborno, no idoso que mesmo com dor no corpo, na alma, sorri e diz graças a Deus. Isso é o louvor da glória de Deus, não apenas com um lábio, mas com a vida. Não se meça pelas métricas do mundo, porque o seu propósito foi planejado antes do tempo, assegurado na cruz e selado no Espírito. Ele é mais nobre do que qualquer sonho humano. É tornar visível a glória do Deus invisível. Por fim, o nosso propósito foi garantido, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós falamos que o propósito de Deus foi revelado e planejado, mas agora nós temos uma doce e segura certeza: esse propósito foi garantido. E como é que ele foi garantido? Não foi um contrato assinado em papel, não foi uma promessa verbal, não foi um documento registrado em cartório, não. Nos foi garantido por uma pessoa, o Espírito Santo. E Paulo usa duas metáforas poderosas do mundo antigo para nos explicar isso. A primeira metáfora é que o Espírito é o nosso selo. E no Império Romano, um selo tinha três funções. Primeiro, dar a autenticidade, provava que aquele papel ali era genuíno. O selo do imperador no decreto, ia lá selava. Aquela imagenzinha, aquele escrito ali, garantia que aquilo foi feito pelo imperador, porque só ele tinha aquele anel ou aquele pedaço de madeira que selava daquela forma. O selo também indicava propriedade.
a quem pertencia o objeto ou o bem. Então o selo no gado pertencia àquela casa, àquela pessoa. E o selo também garantia proteção, garantia que ninguém violasse o conteúdo, era o documento lacrado com o selo. Quando você creu no Evangelho, quando ouviu a palavra da verdade e confiou em Cristo, Deus colocou o selo do Espírito Santo sobre você. Isso significa que você é filho genuíno de Deus. Você não é um imitador, você não é um quase cristão, você não é um quase salvo, você é salvo em Cristo Jesus e você pertence a Deus. Você não pertence ao mundo, não pertence ao pecado, não pertence ao medo. Você está protegido pelo poder de Deus. Ninguém pode tirar você da mão de Cristo. E quem nos garante isso é o próprio Jesus. João 10, 28 e 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Nós somos ovelhas que pertencemos ao Senhor. Então a primeira metáfora é que o Espírito Santo é o nosso selo. Já a segunda metáfora é que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E a palavra grega usada aqui, o arrabon, penhor, era usada no comércio. Aí você vai lembrar quando você foi financiar o seu carro, né? Você deu uma entrada, né? E esse sinal de entrada é o penhor naquela época. Então eu estou penhorando aqui o dinheiro com você, estou te dando uma entrada e um pagamento virá depois. Então, como eu te deixei um dinheiro aqui dizendo que eu vou comprar, depois eu venho aqui e quito. E isso era muito comum, sabe em quê? Em casamento. Olha só, o noivo ia lá na casa da noiva, virava o papai para a mamãe da noiva e falava assim: ó, tá aqui, ó, parte do meu dinheiro, é o penhor que eu vou casar com a sua filha. Tá bem que mudou, né? Imagina, né? Então ele dava uma prova de que ele voltaria para buscar a noiva. Assim, o Espírito Santo em você não é o fim da bênção, é o começo, porque ele é o penhor, ele é o primeiro fruto da glória futura, o sinal de que a redenção total virá, é a garantia de que a herança celestial é real. E qual é essa herança? Paulo chama de resgate da sua propriedade, ou seja, a libertação completa daquilo que Deus já comprou com o sangue de Cristo. Hoje somos selados, um dia seremos plenamente redimidos, corpo, alma e espírito, uma nova criação onde não haverá mais lágrimas, dor, envelhecimento ou morte. Gente, eu não consigo, toda vez que eu falo sobre isso, eu não consigo imaginar. Imagina se acordar sem dor. Alguns aqui devem sofrer de dor crônica, né? Até quem não sofre de dor crônica, né? Aquele joelho que já não responde mais do mesmo jeito, né? O calcanhar que já não aguenta mais, né? Um ombro que você vai virar e o ombro, opa, doeu, né? Viver sem dor, viver sem lágrima. Se você enfrenta a incompreensão das angústias, dos problemas, se você não encontra sentido na sua existência, saiba que você não está esperando no escuro. Se você passa por dores que limitam o seu corpo, por lutos que deixam um vazio que parece não ter fim, por uma ansiedade que parece que nunca vai passar, se você tem a sensação de que a vida está acabando antes do tempo, você não está sozinho no escuro, você está selado com a luz do céu. E o Espírito Santo nos diz: você é meu, eu comprei você, e eu vou completar o que comecei, a sua história não termina aqui. Nós não precisamos ter todas as respostas hoje, mas precisamos confiar e crer em Deus, porque quem nos selou não falha.
Não subestime a presença do Espírito Santo em sua vida. Ele se manifesta na convicção do pecado que leva ao arrependimento, na paz que excede todo entendimento em meio à tempestade. Eu lembro no final do ano passado, a gente, na terceira semana de dezembro, na segunda semana de dezembro, a gente trouxe um caminhão de mudança para Ribeirão as coisas, né? As coisas maiores. E aí, ficou só eu e a Tati em Ribeirão ajeitando as coisas. E eu falei para a Tati assim, Tati, eu lembro quando a gente mudou de São Paulo para Araraquara, e que ia ser tudo uma grande novidade. E a gente tinha expectativas, sonhos, mas também tínhamos medo. Né? Um passo que a gente nunca havia dado na vida. Né? E depois, quando a gente saiu de Araraquara para voltar para São Paulo, a mesma coisa. E eu lembro de dizer para a Tatiana assim, eu estou tranquilo nessa mudança para Ribeirão. Pela primeira vez, está tudo bem. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? E aí essa semana aconteceu, né? Essa semana aconteceu. Porque eu cheguei, a gente chegou domingo, com o nosso olhinho abarrotado de coisas, né? Aí na segunda-feira, depois de ter descarregado tudo, arrumando o restante das coisas, Tatiana chegou no trabalho, eu falei, eu vou dormir. Eu estou cansado, né? E eu fui dormir. E aí a Tatiana viu um anúncio de emprego, ela olhou assim, mas esse negócio que é a cara que jogou. E aí mandou para mim, na segunda-feira à noite. Aí na terça de manhã eu olhei aqui e falei, levou minha cara isso aqui, arrumei o currículo e mandei. Mas já mandei para design gráfico, só contrata gente jovem, né? De 30 para baixo, de 40 para cima não vão chamar. Na terça-feira à tarde chamaram para entrevista. Na quinta de manhã eu fiz o teste. Na sexta-feira eu comecei a trabalhar. Imagina, mas nem uma semana de folga. Né? O Ricardo até brincou, você não deixou seu marido ficar nem 3 meses de férias? Deus abençoa. Né? A gente veio confiando. E aí a gente percebe que a gente não precisa ter todas as respostas. Quando é que eu vou conseguir um emprego? Como que vai ser? Onde que vai ser? Né? E aí eles me contrataram falando assim, 1 mês de teste sem registro. Eu falei, tá bom, vamos lá. Na sexta-feira à tarde, o RH passou na minha mesa e falou assim, terça-feira você já vai fazer o admissional, a gente já vai registrar você. Eu falei, peraí, né? É milagre atrás de milagre. Né? Além do que, uma vaga CLT, que já é um milagre na área de design gráfico, é tudo PJ. Então é milagre atrás de milagre. A gente precisa começar a confiar e crer em Deus. Porque Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. As dificuldades, as circunstâncias são passageiras. É tudo circunstancial. Mas a presença de Deus não. Eu quero concluir dizendo para você em que nós vivemos uma época em que muitos buscam propósito, mas poucos encontram paz. Porque procuram a paz no lugar errado. O mundo oferece propósitos que desbotam por um tempo, que desmoronam diante das crises e desaparecem com a morte. Mas o propósito que nós encontramos em Efésios 1, ele é eterno, porque é planejado antes da fundação do mundo. Ele é cósmico, porque é parte do plano de restaurar todas as coisas em Cristo. Pastor, mas o que é todas as coisas? É todas as coisas. Todas as coisas. No século passado, a NASA lançou uma sonda, a Voyager, que há 2 anos atrás ela saiu do nosso sistema. Ela está fora do sistema solar. Até onde chegar essa sonda, vai ser restaurada. É onde tiver criação. O nosso propósito é eterno, é cósmico, é seguro, porque é garantido pelo Espírito Santo. E é glorioso, porque destina-se para a glória de Deus. Se você se sente perdido, eu quero te dizer que em Cristo você foi encontrado. Você foi encontrado antes de nascer.
Não viva como se você estivesse sozinho, porque você foi selado com a própria presença de Deus. Não viva como se o seu valor dependesse de conquistas, porque você foi feito herança do Altíssimo. Se você está cansado, lembre-se, seu propósito não depende da sua força, o seu propósito depende da fidelidade de Deus. E sabe de uma coisa, se tem alguém que é fiel, é Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Você possa sair daqui nessa manhã reconhecendo que você não precisa descobrir o seu propósito, que você precisa carregar na sua mente, no seu coração, aquilo que Deus já fez por você. Você é selado, você é herança, você é chamado para a glória de Deus, e isso é o suficiente. Isso é tudo. Que o Deus que revelou e planejou e garantiu o seu propósito continue a fortalecê-lo, consolá-lo e guiá-lo até o dia em que o veremos face a face. Aquele em que todas as coisas foram reunidas estará conosco por toda a eternidade, porque nele nós temos direção. Ele é o sentido para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe.